queridas, e hoje eu venho compartilhar aqui com vocês como que se forma as nossas crenças, né? Como que se forma aí os nossos padrões. Lembrando que nós somos um todo, né? Somos um corpo físico, um corpo de pensamentos, né? De sentimentos e uma consciência, um espírito, né? E que esse todo, né? Que nós somos, nós nascemos com esse todo. No entanto, né? As formas como nós vamos aprendendo é através de cada um deles, né? Então, por exemplo, a criança, né, que aprende através do corpo físico. Não é que ela não tenha sentimentos, né, que ela não tenha o espírito, né, dela, a consciência dela, mas todo o aprendizado, inclusive emocional, de pensamentos, né, está entrando através do corpo físico, né? Então, se essa criança ela tem adultos aí que a cercam e que estão olhando para isso em si, né, ela vai crescer com crenças e padrões positivos, né? Agora, se ela está cercada por adultos que ainda não estão despertos, né, para isso, ainda estão inconscientes, vamos dizer, essa criança ela vai aprender exatamente isso, né, que o adulto pensa, que são as crenças dele, né? Então, ou então as feridas emocionais dele, né? Tudo que esse adulto pensa, sente, age, essa criança está aprendendo, né? E tudo está entrando através do corpo físico. Então, como ela é tocada, né? O quanto que ela se movimenta. Então, né? Tudo que ela observa, escuta, né? Então está entrando aí através dos 5 sentidos, né? E depois no segundo setênio esse consciente vai sendo libertado, né? Mas o portal de aprendizagem no segundo setênio é o sentir, né? E no terceiro setênio é o pensar. Então, do 0 aos 21, 25 anos é a fase da maturação, né, do desenvolvimento, da aprendizagem. Então, depois dessa idade que a gente pode dizer que esta pessoa vai poder tomar a vida nas próprias mãos, né, pelas próprias decisões. Ela vai ter, inclusive, formado, né, todo o seu cérebro, tudo, né, vai estar com tudo aí completamente formado. Né, inclusive essa questão da aprendizagem, né? E não é uma aprendizagem eu falo de conteúdo, né, de escola, mas realmente de vivências, de padrões, né, de sentimentos. O que ela está vivendo é a verdadeira aprendizagem. Né? Então, como nós temos então, né, eu falei um pouquinho num dos primeiros vídeos que eu fiz sobre como a gente funciona, né? Que nós temos a mente consciente, a mente inconsciente, né? E temos a mente cósmica, né? E que se traduziria em nós a partir do nosso corpo, das nossas ações, dos nossos comportamentos, né? A mente consciente é aquela que pensa conscientemente, a mente inconsciente é aquela onde está o manancial de memórias, de sentimentos que ficaram plasmados. Então, por que a gente diz que a criança até os 7 anos, né, ela é puro inconsciente? Porque tudo que ela vai aprendendo é através de sensações, de sentimentos. Ela não tem como racionalizar. Ela ainda não tem um intelecto consciente liberto. Então, como que esses padrões, essas crenças a gente vai aprender? Então, a partir deste adulto, do que esse adulto acredita, das feridas emocionais dele, né, do que ele passou também com os adultos que o cercaram. E gosto de trazer também aqui, antes de dar continuidade, que
mesmo a gente aprendendo desta forma, antes mesmo de nascer, a gente escolheu vir naquela família, né, naquele meio, né, com aquelas pessoas. Por quê? Porque antes de eu nascer, antes de todos nós nascermos, a gente tem um script, né? A gente tem coisas que a gente veio aqui para olhar para isso, né? Para passar. Então a gente passou por isso exatamente para ver o que a gente tem que aprender ali, a olhar, o que a gente vai poder contribuir, né? A partir das nossas vivências. Então, muito a partir do que a gente viveu, a gente vai descobrir os nossos potenciais e talentos, né? Então é por isso que as nossas dificuldades são as nossas maiores oportunidades, porque estão ali os maiores potenciais da pessoa, né? Para ela superar, para ela aprender, para ela enxergar e está ali, né? Muitas vezes o propósito dela, né? Então está aí nas maiores dificuldades. Né? Nas facilidades a gente realmente está acomodado, a gente realmente está parado, né? Então eu tô querendo dizer que não tem julgamento. Então foi culpa da minha mãe, então foi culpa, né, da minha avó, que também ensinou assim minha mãe, da minha bisavó. Não tem culpa de ninguém, né? Nós somos espíritos, nós somos uma consciência que vem, né, por muitas vidas aqui para poder, né, fazer este aprimoramento dessa consciência. E inclusive neste momento histórico nós temos a oportunidade de uma grande de sair de uma ilusão mesmo, né, e poder olhar para tudo isso com conhecimento, né, sabendo que eu não preciso ser uma reprodução daquilo que fizeram, né? E não gosto de colocar muito assim porque parece culpa, mas não é isso, né? Mas eu falo assim, eu posso realmente tomar, né, a minha vida nas minhas próprias mãos. A partir do momento que eu conheço esse desenvolvimento do ser humano, a partir do momento que eu me conheço, a partir do momento que eu tenho a honestidade e a humildade de olhar e de transformar, de buscar ajuda se preciso for, né, para que a gente faça esse processo, né, e não continue no mesmo comportamento. Não, mas eu penso desse jeito mesmo. Não, mas eu acho assim, sabe? Então, né, essas são as resistências. Então, essa criança lá, que é por inconsciente, quando a gente fala assim, que a gente carrega dores de rejeição, de abandono, de humilhação. Não, mas eu não fui abandonado pela minha mãe. A gente não está falando que o sentimento de abandono é somente daquela criança, por exemplo, que foi deixada no orfanato, que foi jogada na lata do lixo. Não. Todos nós, praticamente, é lógico que a gente tem que olhar para a nossa história, né? Não dá para a gente generalizar, mas temos esses sentimentos. Por quê? Porque como a criança não tem como interpretar, racionalizar, então simplesmente vai ficando as sensações. Então, por exemplo, eu nasci de cesárea, então eu já tenho ali plasmado em mim um grande sentimento de abandono, porque a criança, o bebê, quando ele nasce, o que ele precisa única e exclusivamente é a mãe, é o contato, é estar junto. E ele já é separado da mãe para tirar sangue, para exame, para não sei o que, tipo, nada de necessário, né? E a única coisa necessária fica-se para trás. Então, ali ficou plasmado um sentimento de abandono. Essa mãe teve que sair para trabalhar. Essa criança não tem como racionalizar. Eu estou aqui no berço ou sem minha mãe porque ela tem que sair para trabalhar, né? Então é lógico que a gente tem caminhos para a gente poder amenizar isto, né? E não é um salvamento, então eu não vou deixar que o meu filho passe nada, mesmo porque não é assim, a gente não consegue fazer isso, né? O como ele interpreta, por não ter o intelecto para entender,
muitas vezes é essas sensações que vai ficar plasmada, né? Uma vez você que não teve paciência para lidar com aquelas emoções dele, ele vai se sentir rejeitado, né? Muitas vezes nós estamos sobrecarregados, muitas vezes nós não temos nem esse conhecimento de saber, de acompanhar as emoções dessa criança, né? De saber lidar com isso. Então, o que vai ficar plasmado? O sentimento de rejeição. Então, não foi só a criança que foi rejeitada propriamente dita, né? Então, não tem nada a ver com o ser propriamente dito. Então, está muito mais sutil do que a gente imagina. E a gente está reproduzindo isso a todo momento, né? Essas crenças de abandono, de rejeição, colocando para os nossos filhos que as outras crianças têm que ficar carregando ele, que as outras crianças não podem dar um passo na frente, que ela sente e chora porque se ela está cansada e ela tem que parar e descansar, a outra criança não pode correr, não pode dar um passo. Então são todas as nossas crenças de abandono e rejeição. Se esse bebê ficou no berço, por exemplo, né, porque os pais achavam, né, tem a crença, acredita que para essa criança aprender a dormir sozinha, ela então já tinha que ser colocada no berço desde bebê para aprender, né? E não, isso não é o aprendizado, né? Um bebê não aprende desta forma, muito pelo contrário. O bebê aprende através do afeto, do apego, não um apego de superproteção, né? Um apego de a gente saber como funciona o desenvolvimento desse ser humano e como então a gente atende necessidades, não vontades, né? Então, a todo momento nós estamos projetando essas nossas dores, essas nossas crenças nos outros, nas crianças principalmente, né? Então esse bebê que ficou no berço, o sentimento de abandono, de rejeição é muito grande. Quando a gente começa a chacotar uma criança, cabeça de melão, não sei o que, né? Fazer brincadeiras desse tipo, o que pra gente é uma brincadeira, a criança ela é muito literal, né? Então ela está escutando aquilo e ela está se sentindo, né, ou humilhada, ou de alguma forma, né, envergonhada por estar sendo brincado com ela de uma forma que na realidade não é uma brincadeira, né, para ela, para a criança. Então aí ficam todos esses sentimentos, essas sensações plasmados em nós. E aí é que está sendo formado todos os nossos padrões, todas as nossas crenças, quando a gente coloca muitas vezes para ela que ela não consegue, né? E muitas vezes de forma sutil, não, mas aí não pula aí não que você vai cair, né? Então a criança ela já tem a sensação de que ela não consegue, né? Porque esse adulto não confia. Quer dizer, nós não estamos falando, né, gente, de imprudências. Nós estamos falando de a criança poder exercer coisas que ela já é capaz. E pular de um degrau, né, correr, girar, né, são coisas que a gente tem que ir permitindo conforme a gente já vê que, né, esta criança consegue fazer aquilo. E se ela e como que a gente vai ver isso? É a gente confiar mesmo, né? Então, por exemplo, a criança quer subir numa árvore, mas ela não consegue. Você não tem que pegar ela e colocar ela, porque ela não conquistou aquele lugar. Então, provavelmente ela vai ter medo e vai né? Ela não conseguiu chegar ali. Mas quando você deixa ela ir, ela vai subir se ela conseguir e ela vai chegar até onde ela se sentir confiante. E é isso que é a confiança do adulto, confiar que ela vai ali até onde ela é capaz e que depois ela vai sendo capaz de mais, mas é permitir que ela própria faça, né? Então, senão nós vamos criando também esse sentimento de incapacidade e de insegurança, né? Então, assim, são muitos padrões, muitas crenças. Estou trazendo aqui algumas, né, para que a gente possa despertar e para que a gente possa entender que não são só coisas bem
né, assim, foi abandonado, na lata do lixo, tal, que vai carregar esse sentimento, tá ok? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.